Fala, torcedor. Vamos dar uma olhada, então, no que a imprensa andou falando sobre o jogaço de ontem, que foi Flamengo e Inter no Beira-Rio. O Campeonato Brasileiro pagou um jogo atrasado ontem no Beira-Rio. Não é um jogo qualquer, não. Era confronto... Copa Asterisco. Não, ainda tem Galo e Furacão. Ah, tem um Grêmio também, né? Ainda tem Galo e Furacão. Com certeza Galo e Furacão e um... Agora você me pegou. Não, acho que é o único. São os únicos. Acho que é o único. Tá todo mundo com 31. Galo e Furacão. Galo e Furacão com Galo e 30. Furacão, que não está marcado, inclusive, ainda. Esse não tem data. E ontem tiramos o asterisco de Flamengo e de Inter, é só esse mesmo, é só Galo e Furacão. E tiramos o asterisco dos times que brigam pelo G4. E o Internacional, é correto dizer que o Inter perdeu uma oportunidade ontem em casa de ultrapassar o Flamengo? Palmeiras, eu não lembrava dele jogando espetado, assim, como ele jogou ontem. Então, eu acho que faltou isso ao Flamengo, porque o time criou, principalmente... Esse tem que entrar. O melhor jogo pra mim é o Palmeiras e Botafogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Botafogo 1, Palmeiras 0. Isso. Agora, tem um... E Ener Valencia marcando apenas segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. Golaço. O árbitro, ele deixou o jogo correr. Houve um Teve uma hora estranhamento. que até os jogadores se estranharam. Falaram, nossa, mas ele não tá marcando nada. Como a nossa arbitragem... Não é assim que a gente joga aqui. Como a nossa arbitragem, de forma geral, ela é defensivista, o que ela faz? Ela apita falta o tempo inteiro, que é a maneira que ela encontra de tentar controlar o jogo. Houve um instante, que é isso que a Ana observou, que os jogadores das duas equipes falaram, pô, mas ele não está marcando, eu caí e ele não marcou. Não é assim que a gente joga Eu caí, aí eles foram compreendendo, gente, olha, é para jogar. Vamos jogar então. Porque o estranhamento inicialmente causado pelo fato de que você olhava para ele e falava, vamos. Aí falou, pô, então tem que jogar. É claro que isso é uma exceção. Vai ter a rodada começa amanhã, já com Fluminense e Grêmio, e é pip, o tempo inteiro. O Davi Lacerda é uma exceção hoje no futebol brasileiro. Foi uma exceção, porque a maioria se defende apitando falta o tempo todo. E será que isso não aconteceu ontem por causa da arbitragem desastrosa do fim de semana? Não, tantos afastados. Que 3 equipes foram afastadas. Sim. E a orientação foi passada de que, olha, deixem a bola correr mais, interfiram menos no jogo, só quando realmente for necessário. Não creio. Acho que não. Você é muito otimista? Primeiro que a arbitragem brasileira... Eu tô no otimismo aqui. A arbitragem brasileira, para mim... Porque houve essa orientação, né? De, olha só, houve um exagero, houve uma interferência exagerada, vocês apitaram coisas que não deveriam ter apitado. Sabe por isso que eu acho que ontem também contou? Querendo trazer um pouco de boa-fé para a análise do apito brasileiro. Sempre essa pessoa positiva, né? Eu valorizo isso. Não, mas acho que ontem também o comportamento dos jogadores também ajudou. Sim. Não tinha muita igrejinha, né? O pessoal em cima ali, que a gente falava no futsal, não tinha igrejinha ali, tava todo mundo fazendo os seus aceitando. Eu acho que eles foram surpreendidos pela forma como o árbitro comandou a partida. Sim. Porque ele era mais novo que muitos jogadores que estavam... 28 anos. Muitos jogadores que estavam ali ontem. Eu acho que com a questão física também, ele estava em cima de todos os lances. O que me preocupa agora é o pessoal da CBF pegar esse árbitro, colocar ele em todos os jogos. E aí ele vai ficar cansado, uma hora ele vai errar. E aí quando ele errar, olha lá, árbitro novo não é bom, tem que ser afastado e vai embora. Falar em erro, esse é o 3º jogo seguido do Thiago Maia em campo. Ele não jogou o Grenal, estava suspenso. Mas contra Corinthians, Galo e Flamengo que ele comete pênaltis. E pênaltis, assim, curiosos, né? Para dizer o mínimo. Esse é o pênalti contra o Corinthians. Toque de mão, né? Toque de mão. Né? Acho que ele é até inocente nesse, deu azar. Contra o Atlético Mineiro. Aí ele foi... Estabanado. Totalmente estabanado. E eu tô tentando entender o que aconteceu ontem. Vocês conseguem me explicar o que aconteceu nisso daí? Deu tudo errado. Tentou cortar, né, de um jeito... Mas o movimento eu acho que ele fez, enfim... Tentou cortar. Eu acho que ele tentou cortar com a perna errada. Ele deveria ter tentado cortar com a direita, não com a esquerda. Que momento, cara. Você consegue rodar de novo esse lance? Eu vi essa imagem várias vezes. Eu fico tentando entender o que ele tentou fazer. Por isso que o Rony treina bike. Porque o Rony não erraria esse lance. Não, o cruzamento vem da esquerda. Faz muito mais sentido ele usar o pé direito para tentar afastar do que o perna esquerda. E eu acho que ele se desequilibra e usa o braço para se equilibrar. Esse vídeo que a gente produziu, cabe mostrar para ele lá no Beira-Rio, né? Já devem ter mostrado. Jogo, mas cara, então, é curioso. Pênalti. E é um jogador importante, bom, com muita qualidade. Mas assim, são lances assim, um de azar e dois assim, cara, no qual ele... Surpreendido com a chegada da bola, não sabe o que o movimento vai fazer. E, no entanto, esse recorte de bons desempenhos do Internacional,
ele é um jogador que tem se sobressaído, até porque o Roger o desburocratizou. O Roger fez com que ele um pouquinho. Exato, passou a ser um jogador de meio de campo. Antes era um jogador burocratizado no meio de campo, porque tem técnico que adora engessar jogadores de meio de campo na posição em que ele atua. Engessa dizendo, não, rouba, toca logo para alguém e pronto. Ele passou a ser um jogador que entra no campo do adversário, um jogador que pisa na área da equipe adversária. Mas tem tido nessa sequência, e o de ontem, eu atribuo um pouco, ele estava mal posicionado já para interpretar esse lance. Tanto que ele está com uma postura de atacante, ele está de frente para o gol do Internacional. É um lance estranho pra caramba, né? Vamos ouvir os senadores, o Roger e o Felipe Luiz, depois do empate de ontem no Beira-Rio. A possibilidade, quando a gente falou que poderia sonhar, porque matematicamente é possível, e ainda é possível. Penso que jogos como esse só nos valorizam. Não é proibido empatar-se em casa, ainda mais nesse contexto. A gente buscou 3 pontos fora contra o Atlético. Se a gente botar na balança, foi uma partida muito difícil também e que a gente valorizou muito esse resultado de vitória. Então, os jogos grandes estão sujeitos a essas variações, de placar, de resultado. Eu não vejo por que a gente levar para esse lado, de colocar os pés no chão e botar a realidade. Eu acho que a gente tem que se mostrar otimista com o que a gente viu. Foi um grande empate contra um grande adversário que tem um dos elencos mais valorizados e qualificados do Brasil, e o Internacional mostrou que com esse nível de jogo a gente pode sim pensar em título. Foi um grande jogo das duas partes. Fizemos um grande primeiro tempo e no segundo tempo, a verdade é que o time tentou jogar, a pressão do Inter funcionou bem, a bola não parou no nosso pé, tivemos muitos erros técnicos no segundo tempo e de posicionamento, e isso acabou dando mais controle e mais posse de bola ao Inter, que estava atrás do placar, é uma coisa natural. Mas a minha opção por fazer poucas trocas foi porque eu estava da minha posição, estava vendo que era um jogo muito físico, extremamente difícil de entrar, e optei por deixar os jogadores que estavam no campo. Sobre eles acabarem cansados, eles sempre acabam cansados, eles dão tudo que eles têm dentro do campo durante o jogo. Todos os jogos é a mesma coisa, eles acabam assim, exaustos, porque eles dão a vida pelo clube e pelo grupo, né? O Roger falou em título, são 11 pontos que separam o Inter, quinto colocado, do Botafogo. Há 21 em disputas. E é um adversário dele na penúltima rodada do campeonato. Sim. Há 21 em disputa, ele teria que tirar uma diferença ali de 11 pontos. A gente pode plugar a classificação do brasileiro. Bom, eu acho que é legal ele ter essa ambição, claro, mas eu não consigo enxergar essa realidade para o Internacional, confesso. Eu acho que, e assim, Flamengo nem está falando mais em título nesse momento, né? E o Inter tem essa ambição, vamos ver, são 21 pontos em disputa. Tendo que tirar 11 e passar Flamengo, Fortaleza e Palmeiras para chegar no líder. O Inter começou ontem, uma sequência de 3 jogos em casa. Flamengo, depois tem Criciúma e Fluminense. Isso. Que são rivais de outra liga dentro do Campeonato Brasileiro. Lá embaixo. Então, acho que o Inter é favorito. 6 pontos. Se o Inter fizesse 9 pontos nesses 3 jogos, eu acho que aí, ao final dessa sequência, seria possível... Vamos ver. Hoje eu acho um excesso de ambição, mas, como o PC disse aqui, a ambição é bom. Perfeito. É mais legal o Roger falar que está mirando em título do que, perfeito, garantindo vaga na Sul-Americana. Perfeito, é isso aí. E o Felipe Luiz, que tem a final domingo contra o Galo, o jogo daí da Copa do Brasil, escalou a seguinte equipe: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas. Pulgar, que está suspenso para domingo, Everton Araújo. Plata, depois o Michael. Gerson, Alcaraz, depois o Matheus Gonçalves, entrou aos 39 do segundo tempo. E Bruno Henrique, que também está suspenso para domingo. Chama a atenção de algumas pessoas o fato de o Gabigol não ter atuado. E o Wesley. E aí o Felipe falou sobre o Gabigol não ter saído do banco ontem, dá uma olhada. Porque eu optei por começar com o Bruno, cara que... tá num grande momento, ataca muito espaço. Eu estudei bastante a equipe do Inter, acreditava que a gente poderia aproveitar muito essa bola no espaço para o Bruno Henrique com a velocidade dele, e depois ele sustentava, porque também a pressão do Inter é uma pressão muito forte, e sempre que tivesse algum desafogo ele poderia aguentar bem a bola, então optei por ele em vez do Gabi.
Fica a dúvida para domingo. Bruno Henrique está suspenso. Mas aí é o Gabriel. Aí não tem jeito. O Bruno Henrique, com a suspensão do Bruno Henrique, ele vai voltar com o Gabriel. Aliás, o senhor estará conosco no Seleção Especial lá. domingo, direto do Maracanã, meio-dia, doutor. Maracanã. Até lá, então, hein? Grande abraço. Nos encontraremos lá. A partir do meio-dia começa a cobertura do Sport TV. Exato. A Ana está comentando na Globo. Seleção dá o pontapé inicial da programação ao vivo da Copa do Brasil, direto do Maracanã, antes e depois do jogo. E será o mesmo no jogo da volta em BH também. Martim.